Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Orai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Orai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos... É impossível ensinar a liturgia das horas de uma vez, é um processo que a gente vai aprendendo com o tempo, mas o mais importante agora é nós termos em primeiro lugar uma teologia sobre a liturgia das horas, né? Então, se nós olhamos desde a Sagrada Escritura, o processo de adorar a Deus tinha horas para isso acontecer. Então no templo era o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Se nós olhamos para os apóstolos, tinha um momento de subir ao templo para rezar. Quando veio aí o cristianismo e se desenvolveu, até aquilo que São Paulo nos fala: orai sem cessar. Então, nós temos que estar sempre voltados para Deus, sempre. Mas tem gente que fala assim: eu não preciso rezar porque a minha vida é uma oração. Isso está errado. Por quê? Porque nós, por mais que tenhamos uma boa vontade, nós somos seres humanos. E aí nós precisamos de momentos para estar com Deus. A nossa vida é uma espiritualidade o tempo todo. Só que precisamos de momentos para nos concentrar. E esse momento de estar na presença, ou melhor, da consciência de estar na presença, é o que? A Santa Missa, em primeiro lugar, é o centro da nossa vida. E a liturgia das horas é feita para santificar o tempo. Isso vem desde o começo. Então a primeira estrutura de liturgia das horas que fica clara para nós no Ocidente é, por exemplo, a regra de São Bento. 50% da regra de São Bento é simplesmente ensinar isso que a gente faz na liturgia das horas. É diferente? Claro que é diferente. Porém, a estrutura, para quem lê um dia, e hoje tem na internet, é só pegar a regra para dar uma olhada em cima, vocês vão ver que a estrutura é mesmo. E de quando que é a regra de São Bento? A regra de São Bento é do ano 520. Então são 1500 e poucos anos que está aí. Que está aí. E nós somos herdeiros. O que aconteceu com o tempo? A liturgia das horas, ela não era um livro só. Então tinha, como certos mosteiros ainda hoje usam. Quem é beneditino normalmente é assim que usa, não é esse livro que eles usam. Tem o livro dos Salmos, o livro do antifonário, que é as antífonas, o livro das leituras separado. E aí o monge vai tirando conforme é a oração. Esse costume monacal, aquilo que a gente conhece hoje por padre secular, que é o padre diocesano, a igreja foi pedindo também para eles usarem. Só que padre um dia está aqui, outro dia está lá. Não é que nem monge. Monge, um dos votos dele, além de pobreza, obediência e castidade, é o voto de permanência, de eles ficarem na comunidade na qual eles estão. Padre muda, padre vai para lá e para cá. E os missionários depois, aí é mais ainda.
O que surgiu? Se pegou esses livros que eram separados e abreviou-se esses livros num livro só, ou em 4 tomos. É por isso que vem o nome Breviarium, porque se abrevia a liturgia das horas em tomos separados. Lá no começo, no tempo de São Bento, e tem mosteiros também, como é o mosteiro de São Bento, sendo São Paulo, que chega na hora do ofício, abre as portas para que os leigos participem. Então o mosteiro tocava o sino, e aí os leigos se dirigiam e rezavam junto com os monges. Entrando para dentro da Idade Média, a coisa foi se fechando, e os leigos, por não entender o latim, também foram se ficando longe da liturgia das horas. Porque não nos esqueçamos, esse livro que a gente tem na mão, e que os aspirantes um dia vão ter, já podem se pensar em comprando, não tem problema nenhum, esse livro é liturgia. Como a missa é liturgia, como os sacramentos são liturgia, esse livro é liturgia. E com o Concílio Vaticano II, o número 100 da Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, pede o quê? Que os leigos tivessem acesso à liturgia das horas. Então aqui a gente vai dar uma instrução geral sobre a liturgia das horas, principalmente a sua teologia, mas hoje também tem celulares, mas a gente precisa rezar no livro, viu gente? E precisa aprender, porque senão a gente fica muito dependente. E o livro, ele tem um significado, um símbolo muito maior do que um celular, nesse ponto. É óbvio, entre ficar sem rezar e rezar, reza no celular. Como eu também vou para a USP, vou para um lugar assim, eu levo o celular, é óbvio, né? Óbvio. Mas está em casa, dê preferência para o livro, tá? Como eu tenho o blog lá, Liturgia das Horas para Leigo, que tem o número das páginas. Então, usar isso com a oração das horas, né? Então, a gente ter esse anseio de rezar isto. Então, aí, na página da oração das horas, que é o livro dos leigos, na página 13, de vocês também na página 13, a mesma página, tá? A Constituição Apostólica, não, de vocês é diferente. Deixa eu ver aqui, não vou ler lá o descântico, não. Do seminarista e dos aspirantes, página 21, tá? Eu vou falar agora por número, não vou falar página, tá bom? Estão vendo o número 1 aí na frente? Esse número 1 aí? Então, olha. É capítulo 1, mas olha lá no parágrafo, não tem o número 1 em vermelho? Então a partir de agora eu vou falar esse número, não vou falar mais página. Deu para entender? Tá? Então nesse número 1, a oração pública e comum do povo de Deus é considerada com razão entre as principais funções da igreja. E aí vai falar nos primórdios, já os batizados eram perseverantes em ouvir o ensinamento e as orações, tá? No anterior, a Laudes Canticum, vai falar o quê? O canto de louvor do céu Jesus trouxe à terra, e esse cântico de louvor do céu ele confiou à sua igreja. Para nós, gente, rezar a liturgia das horas, primeiro ponto de espiritualidade da liturgia das horas, eu estou rezando com o céu. Mas não é assim sim. Na missa, quando o padre vai introduzir o santo, que ele fala? Com os anjos e com os santos, há uma só voz. O mais importante é com os anjos e com os santos, mas o mais importante é a uma só voz. O que quer dizer a uma só voz? Quer dizer que o louvor da terra, ele não é diferente do louvor do céu.
Porque o Deus é o mesmo. O Deus que ensina os anjos a rezar é o mesmo Jesus que se encarnou e nos ensinou a rezar. Ah, mas essa oração foi inventada pelos homens. 90% da liturgia das horas é Sagrada Escritura. E os 10% restantes é inspirado nela. Tá? Então, ou a gente considera, e quando Mateus 16, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Esse louvor da terra foi Jesus que trouxe e a igreja nos confia. Ficou claro isso? Tá? Então aqui nesse número 1 vai falar os documentos da igreja, o segundo parágrafo. Os documentos da igreja primitiva testemunham também que os fiéis, cada um em particular, se entregava à oração em determinadas horas, né? Número 2, não é página 2, é número 2 aí. Essas orações celebradas em comum foram pouco a pouco aperfeiçoadas e organizadas com o ciclo completo das horas, enriquecidas com leituras. Essa liturgia das horas, o ofício divino, é antes de tudo oração de louvor e petição, e é oração da igreja com Cristo e a Cristo. Então, ofício divino é um trabalho feito a Deus, é um trabalho feito por Deus em nós. É as duas dimensões. A liturgia das horas, nós rezamos a Deus, é um ofício a Ele, e é um ofício dele em nós. Por isso, outro ponto aí de espiritualidade da liturgia das horas. Deixa Deus falar. Às vezes você rezou o Salmo 50 500 vezes na sua vida. Chega lá numa sexta-feira, ele vem e toca o teu coração. Ah, mas eu confessei na quinta. Outro elemento, ser solidário com todos os pecadores do mundo. Isso é ser católico. Tá? Isso é ser católico. Então, essa espiritualidade tem que fazer parte da tua vida. Eu estou em solidariedade com todos nesse momento. Tá? Com todos. Virando a página, número 3. Cristo orante ao Pai. Vindo ao mundo para comunicar a vida de Deus aos seres humanos. O Verbo que procede do Pai com esplendor e de sua glória. Sumo sacerdote da nova eterna aliança, Cristo Jesus, ao assumir a natureza humana, trouxe, olha essa frase, gente, para este exílio terreno, aquele hino que é cantado por todos sempre nas habitações celestes. Jesus é o mestre do louvor. Jesus é aquele que nos ensina a louvar. E o seu corpo, a igreja, continua a nos ensinar a louvar. Tá? A louvar. Número 4. O próprio Filho de Deus, porém, é um com o Pai. E ao entrar no mundo disse: eis que venho, eu vim para fazer a vossa vontade. Embaixo vai listar os momentos da oração de Jesus. Jesus reza antes de partir o pão. Jesus reza para a ressurreição de Lázaro. Jesus reza antes de fazer alguma coisa importante, como escolher o nome dos apóstolos. Então, Jesus é a palavra encarnada, mas não é Deus, ele está rezando para o Pai. A comunhão dele com o Pai, ele nos traz para nós. Por isso ele vai falar: meu Pai e vosso Pai. A relação do Pai não é a mesma que a nossa, mas ele nos inclui na sua relação com o Pai. E a liturgia vem efetivar exatamente isso, tá? Sua atividade cotidiana também está ligada à oração, tá? Número 5, preceito da oração. Jesus mandou também que fizéssemos como ele mesmo.
fez. Orai, diz muitas vezes, rogai, pedi em meu nome. Deixou-nos também uma forma de rezar, a oração dominical. Insistiu a necessidade da oração, que deve ser humilde, vigilante, perseverante, confiante na bondade do Pai. Então, todas as formas de oração estão presentes na liturgia das horas. Tem gente que fala assim: eu só agradeço, está errado. Eu só peço, está errado. Eu só louvo, está errado. Tem que adorar, louvar, pedir, agradecer, suplicar, clamar o perdão. E se a gente percorrer os salmos, que é o centro da liturgia das horas, e toda a oração, está tudo presente lá. Então, nós devemos ter a consciência de que nós devemos ser homens e mulheres de oração, com todo o cabedal, todo o arco de oração que é colocado na Sagrada Escritura. Vai ter momentos que nós vamos pedir, como na oração das preces. Vai ter momentos da gente estar unido a Deus. Vai ter momentos vários, mas nós devemos exercitá-lo. E a oração da liturgia das horas é mestra nisso. Ficou claro? Tá? Também os apóstolos nos transmitiram as formas de orar também. E aquela de São Paulo que eu disse: orar sem cessar. Número 6. Tudo que o ser humano tem deve a Deus. E por isso precisa reconhecer e confessar essa dependência diante do seu Criador. Bate direitinho com aquilo que nós falamos hoje na homilia como reflete da Escritura. Isso que está escrito aqui: dependência diante do Criador é igual a pobre. Pobre. Pobre é aquele que sabe se dependente de Deus. Então quem reza é o pobre. O rico é como aquele fariseu: eu te louvo, ó Pai, porque não sou como os outros homens. Isso não é um louvor. Isso daí é uma arrogância perante Deus. Por isso que Deus de vez em quando tem que nos humilhar, para a gente assumir o nosso lugar de pobres. E a liturgia exercida, ela vai nos ensinando a ser pobres. Tá? Assim, homens piedosos de todos os tempos o fizeram por meio da oração. Mas, por ser dirigida a Deus, a oração deve necessariamente ser vinculada a Cristo, Senhor de todos e único mediador. Único acesso a Deus. Tá? Essa oração, que depois no número 8 vai falar do Espírito, a oração litúrgica deve ser o modelo da nossa oração. Toda oração é ao Pai, pelo Filho no Espírito. Mas eu posso rezar Jesus? Pode rezar Jesus. Mas você vai rezar tendo a consciência de que Ele é o mediador. E ninguém pode falar Abba Pai se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode falar Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Portanto, ou a gente pede vem Espírito para nos ensinar a rezar, ou a gente vai olhar para esse livro e vai olhar como se fosse uma lista telefônica. Tá? Uma coisa insossa, que não tem sabor nenhum. Quem dá o sabor para nós, para rezar, é o Espírito. Tá? De novo a leitura de hoje. Maldito homem confia no outro homem. Confiamos demais neste homem nesta mulher que nós somos. Nós confiamos demais na nossa carne. Demais. Então nós temos que aprender. Somos dependentes de Deus. E o Espírito vem rezar em nós. Ele é o mestre interior. Tá? Isso dá uma liberdade para a gente imensa, viu? Imensa. Número 7. Especial e estreitíssima relação existe entre Cristo e aquelas pessoas que Ele assume como membros do seu corpo, que é a igreja. Através do sacramento da regeneração,
como feito na cabeça, da cabeça se difundem para todo o corpo. Então o nosso modo está unido à cabeça, que é o próprio Cristo, tá? Número 8. O Espírito Santo que está em Cristo e em toda a igreja e em cada um dos batizados é quem realiza a unidade da igreja orante. O mesmo Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos. Será que eu tenho essa consciência? Nós não sabemos como pedir. A gente fala isso da oração em línguas, tá certo, mas não é só, gente. Não é só. Às vezes a gente está pedindo, como diz São Tiago, nós não recebemos porque rezamos mal, porque pedimos mal, porque nós não sabemos. Está com dificuldade? Peça que o Espírito Santo te ajude a rezar. Porque a oração é uma batalha. É uma batalha. Agora o fulano na arrogância quer jogar o peito sozinho, aí fica difícil. Ah, mas então eu preciso rezar junto com os outros? Não. Você pode rezar sozinho na sua casa. Só que você vai ter consciência de uma coisa, você é católico, viu? Igreja Católica Apostólica Romana. Então você é católico, você está em comunhão com toda a igreja anglicana. Você está em comunhão com o Papa Francisco. Você está em comunhão com o teu bispo e com os bispos do mundo. Você está em comunhão com os 400 mil padres do mundo. Você está em comunhão com os 22 mil padres do Brasil. Você está em comunhão com todos, mais de 1 milhão de vida religiosa que tem no mundo. Você está em comunhão com os leigos do mundo. E você está rezando pelo mundo inteiro. Existia antigamente, ainda tem, né? O que chama relógio da oração. A cada momento no mundo está se rezando uma missa. A cada momento no mundo tem agora algum mosteiro nesse mundo elevando uma oração a Deus. Nós estamos em comunhão com eles. Então você está sozinho na sua casa. Quando você se posta perante Deus, você tem que ter a consciência dessa comunhão. Esse é outro ponto da espiritualidade da liturgia das horas, tá? Não é só a missa, a liturgia das horas também, tá? Por isso ela tem aí no número 9 a índole comunitária, como a gente vai fazer daqui a pouco aqui com a hora média, tá? Nós na vida religiosa é isso o tempo todo. O leigo às vezes não consegue, mas vai fazer um grupo, vai começar uma intercessão. Por que não começa com a liturgia das horas? Não é? Claro, todo mundo tiver, mas se não tiver aí fica difícil. Mas eu falo para aqueles que já têm. Então fazer isso é nossa espiritualidade, porque ela tem essa índole comunitária. E rezarmos juntos, tá? Outro elemento da espiritualidade da liturgia das horas, no número 10. Cristo estabeleceu que é preciso orar sempre e nunca desistir. Por isso, a igreja, atendendo fielmente essa exortação, jamais cessa de elevar suas preces e nos exorta com essas palavras: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene é sempre, sacrifício de louvor. Esse preceito se cumpre não apenas na celebração eucarística, mas também por outras formas, de modo particular, a liturgia das horas. Como vai falar daqui a pouco, a liturgia das horas é prolongamento e preparação para a Eucaristia. Não sei se vocês sabem, mas o Código de Direito Canônico não fala que o padre é obrigado a celebrar todo dia a Santa Missa. O Código de Direito Canônico fala frequentemente. Mas o padre é obrigado a todo dia celebrar a liturgia das horas. Você está lá no meio do Mato Grosso, foi inventado ir com o marido, ou o marido foi pescar. Está lá no meio do Rio Coxim, lá não sabe onde. Não tem missa. Liturgia das horas é para isso também. Você está em comunhão. O ideal é para missa, claro, mas não tem como, vai fazer o quê?
Então, essa mentalidade precisa entrar na nossa mente e saber: eu estou lá na minha segunda-feira, estou trabalhando, não vou para a missa, não vai dar. Você rezou na liturgia das horas, você está em comunhão com a Eucaristia celebrada, gente. Tem que ter essa consciência. Agora, claro, tem missa, não vou, tenho preguiça, aí já é outra coisa. Eu estou falando para aquele ou para aquela, se não dá. Porque também não é, todo mundo trabalha, vem trabalha, estuda uma vida, mas a liturgia das horas é. Eu não aprendi liturgia das horas no seminário. Eu rezei como leigo 7 anos antes de entrar aqui. 7 anos antes. E como aprendi? Eu tive uma pessoa como eu estou fazendo agora? Não. Eu li e fui nos trancos e barrancos aprendendo a ler. A instrução geral, e aprendi a rezar sozinho. Errei muito, mas fui aprendendo. Tanto que quando eu entrei aqui eu já sabia. Então não é privilégio de padre, liturgia das horas. É alegria para todo cristão. Tá? 12. A liturgia das horas estende pelas diversas horas do dia os louvores e ação de graças, como também a memória dos mistérios da salvação, as petições e aquele antegozo da glória celeste contidos no mistério eucarístico, centro e ápice de toda a vida da comunidade cristã. Então a Eucaristia é o ápice, e a liturgia das horas estende e prepara. É esse número aqui, tá? Tem na liturgia das horas melhor preparação, está aqui, tá? 13. Por meio de sua igreja, Cristo exerce a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus no Espírito Santo. Isso não somente na celebração eucarística e nos sacramentos, mas também e preferencialmente há outras formas na celebração da liturgia das horas. Então, nós glorificamos perfeitamente a Deus na liturgia das horas. Nós glorificamos perfeitamente a Deus. Tá? E a gente tem que ter consciência disso. Tá? Santifica o homem na liturgia 14. Na liturgia efetua-se a santificação do homem e presta-se culto a Deus. É algo duplo. Tenha em mente isso. Deus e nós. Olha aqui para mim. Deus e nós. Deus nos santifica para que nós o glorifiquemos. Na liturgia é aos dois momentos ao mesmo tempo. Como que liturgia normalmente da liturgia se começa? Como que é? Como que começa? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Desceu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Subiu. Esse pequeno, os monges falavam isso dia e noite, vindo ao Deus em meu auxílio. Esse movimento de descer e subir é o tempo inteiro na liturgia das horas. A gente se santifica, pede para Deus isso para glorificá-lo, santifica para glorificá-lo, e aí vai. Uma coisa infinita. Deu para entender? Isso é um movimento da liturgia, é um movimento da própria liturgia. Tá? Porque às vezes a gente é tão arrogante que a gente pensa que vai se santificar a si mesmo sem a graça de Deus. Né? Isso daí é orgulho, já. Nós precisamos de Deus para sermos santos. Tá? Por isso, 15. Na liturgia das horas, a igreja, exercendo sem cessar a sua função sacerdotal de sua cabeça, oferece a Deus um verdadeiro sacrifício de louvor. Tá? 16. Mediante o louvor tributado a Deus nas horas, a igreja se associa àquele hino de louvor que se canta por todo sempre nas habitações celestes. Então, primeira característica da liturgia das horas, ela é louvor. Afinal de contas, nosso carisma é o louvor de Deus, dentro do louvor de Deus está o louvor a Deus. Então, o primeiro lugar do exercício do nosso carisma é a liturgia, certo? E, por isso, a liturgia das horas é o manual de oração da ordem terceira. O manual por excelência.
Ah, mas não tem manual de oração? Tem manual de oração, oração não vai? É a serviço da liturgia das horas. Em primeiro lugar, nós não temos nem a capacidade de falar que o nosso manual está acima da liturgia das horas. Tá? Então, quando a gente ensina e pede para que se reze, olha a riqueza que é isto. E a primeira característica da oração litúrgica é ser louvor, é reconhecer a Deus como Ele é. Mas não para aí. 17. Súplica e intercessão. Na liturgia, além de louvar a Deus, a igreja transmite a Ele os sentimentos e desejos de todos os fiéis cristãos. Ah, mas eu estou numa depressão hoje, vou rezar o Salmo 50. Louvai. Se eu estou triste, eu entrego minha tristeza a Deus. Mas ali eu louvo e entrego e uno por todos. Eu não estou doente, mas eu suplico por aqueles que estão doentes. Eu estou feliz, mas eu intercedo por aqueles que estão infelizes. Eu não fui para a cadeia, mas intercedo pelos presidiários. Eu não uso droga, mas me associo àqueles que usam e peço que eles se associem. A gente tem que lembrar, todo mundo gosta de Santa Teresinha do Menino Jesus até a página 2, né? Mas fazer o que ela faz às vezes realmente a gente não quer. Aquele amor que ela teve por aquele condenado, e que ela falou para Jesus, esse é meu, e agora eu vou rezar. E depois pelos jornais ela soube que antes de morrer ele beijou a cruz, ela exultou. Então nossa intercessão tem que ser assim. Ah, meu rezo, e daí? Nós vamos rezar até morrer, e pode ser que a gente morra e a gente não veja o fruto da nossa intercessão. Mas por causa disso eu não vou interceder? Eu vou interceder mesmo sem ver fruto. E liturgia das horas é isso. Nós vamos clamar pelo nosso país, por exemplo. Está uma desgraça, está sempre. É SUS, é uma desgraça. Mas nós vamos rezar até consertar esse país. E nós vamos morrer, vai estar ruim, mas ótimo. Mas melhor hoje do que antigamente. E que os nossos filhos e netos pegam um país melhor do que nós. Nós vamos rezar para isso. E assim vai. E assim vai, pela igreja. E assim vai. Ápice fonte da atividade pastoral, 18. Portanto, aqueles que tomam parte da liturgia das horas fazem crescer o povo do Senhor, através da misteriosa fecundidade apostólica, pois o objetivo da atividade apostólica é que todos os que se tornam filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnem e louvem a Deus por meio da igreja. Então, eu tenho que ter consciência. Como você se posta perante Deus quando você está rezando a liturgia das horas? Eu estou perante o meu Senhor e meu Deus, o nosso Senhor e Deus, em companhia de toda a igreja, rezando para que essa igreja aumente, e por isso a minha atividade pastoral, eu vou rezá-la na liturgia das horas. Uma intenção que vocês têm que ter o tempo todo é pela Fraternidade de Jesus Salvador, pelos governos, tanto masculino como do feminino, pela Ordem Terceira, pela Juventude Salvista, pela Irmandade Nossa Senhora Pentecostes. Tem que fazer aquela lista, vai rezando. Vai rezando. Pessoas doentes, e vai tendo essa comunhão. Eu tenho minha pastoral na minha paróquia, a oração do cura d'Ars. Deus, salva a minha paróquia. Essa intenção tem que estar na nossa intenção quando a gente reza. E aí, no número 19, que a mente concorde com a voz. Eu tenho que amar aquilo que eu faço. E eu tenho que estar consciente daquilo que eu faço. Número 20, a liturgia das horas, como demais ações litúrgicas, não é uma ação particular, mas uma ação de toda a igreja. 21, celebra as horas principais, se possível, comunitariamente na igreja, os demais grupos de fiéis. Entre eles se destacam as paróquias, por serem células da diocese,
Portanto, 22, os fiéis são chamados à liturgia das horas e se reúnem, unindo seus corações e vozes, manifestam a igreja que celebra o mistério de Cristo. Então nós, se vocês puderem criar grupos de oração da liturgia das horas, pessoas se reúnem para rezar a liturgia das horas, ótimo. Se não puder, não tem problema nenhum, tá? Mas é um desejo isso. Como nós, como religiosos, aí no número 25, os ministros sagrados, no número 26, os religiosos de ambos os sexos, que aí a liturgia das horas é dever de ofício, mas nós queremos rezá-la, e aí no 27, grupo de leigos, em qualquer lugar onde se encontram, e por aí vai. Mandato de celebrar, aquilo que eu falei, os padres, os bispos, eles têm obrigação de rezar, tá? Estrutura da celebração. A liturgia no número 33. A liturgia das horas rege-se por leis próprias que organizam de modo particular os elementos encontrados em outras celebrações cristãs. Sua estrutura é tal que, começando com o hino, tenha sempre a salmodia, uma leitura longa ou breve, e finalmente as preces. Essa estrutura, gente, tem que estar na nossa cabeça. A estrutura de quê? Hino, salmodia, leitura, as horas principais que é laudes e vésperas. Aí o responsório, o cântico evangélico, que de manhã é o Benedictus, à tarde o Magnificat, e o cântico de Simeão à noite nas completas. E as preces, Pai Nosso e oração. O que é a hora média? A hora média é a simplificação das outras horas. No breviário maior tem o ofício das leituras, que é o prolongamento das leituras. Mas na nossa cabeça tem que estar essa estrutura. Tem que estar essa estrutura. E estando a estrutura na cabeça, facilita rezar. E facilita até o nosso movimento interior. Tá? Eu não vou ler, obviamente, tudo que está aqui. Então nós vamos pular esses números todos que estão aqui. Tá? Que é isso que eu falei, né? Essa estrutura. Certo? Que depois nós vamos pegar aqui na prática, né? Cânticos do Novo Testamento, responsório, preces e intercessões, porque aqui é a coisa mais prática, tá? Vamos pegar agora, e agora eu vou falar a página dos dois aí, que fica mais fácil no ordinário. Então, os leigos aí na página 738. Os leigos na 738. No caso nosso aqui, a gente tem o evitatório, mas vamos pular. Vamos começar pelas laudes. Então, no caso de vocês, seminaristas, 594. 594. Então tá aí, tá? Aquilo que eu falei, vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O hino, em seguida, disse o hino correspondente ao ofício do dia. No início de cada tempo, indicam-se hinos próprios para o ofício dos domingos da semana. No ofício dos domingos do tempo comum e nos dias de semana, o hino encontra-se no saltério. Nas solenidades e festas, o hino encontra-se no próprio ou no comum.
Então vamos começar, porque as pessoas olham isso aqui, mas isso aqui parece bula de remédio, eu não estou entendendo nada, né? O centro da liturgia das horas são as 4 semanas do saltério, certo? Que pega uma grande parte. Hino. No tempo comum, está no saltério o hino. Quando é festa de santo, ou está no próprio ou está no comum. O que é isso? Próprio é aquilo que é do próprio santo. Então quando você pega lá, por exemplo, Santa Inês, 21 de janeiro, ela tem o hino dela. Então você abre lá, hoje é dia 21 de janeiro, eu vou celebrar Santa Inês. Se ela tem um hino no dia 21 de janeiro, é aquele hino que você vai rezar. E se ela não tiver, eu vou no comum de mártir, porque Santa Inês foi mártir. Eu iria lá, mas como está no próprio, o próprio vai sobre o comum. Eu vou no comum de mártir. Deu para entender o que é próprio e comum, gente? Próprio é aquilo que é do santo. Comum é aquilo que é o comum do santo, quer dizer, aquilo que é do geral. Se é um bispo, eu vou no comum dos pastores. Se é religioso, religiosa, eu vou no comum dos santos homens ou comum de santas mulheres. Se ela é virgem, eu vou no comum das virgens. Deu para entender a terminologia comum e próprio, gente? Então vamos internalizar isso. Quando eu falar próprio do santo, é aquilo que está no dia do santo. Se eu falar comum do santo, é aquilo que é o comum, aquilo que é comum a vários santos e que não tem no próprio do santo. Ficou claro isso, gente? Tá? Logo depois do hino vem a salmodia, tá? Leitura breve, ou uma leitura mais longa se quiser, a resposta à palavra de Deus, que é o responsório, o cântico evangélico, que todo dia de manhã, não importa o dia, não importa a hora, é sempre o Benedictus, que sempre tem uma antífona. Antífona, quer dizer, aquela coisa que é contra, porque se rezava e cantava, se respondia, então é por isso antífona. Todo canto tem. Qual o serviço que a antífona faz? Ela pega o canto do evangelho e dá o tom do dia litúrgico para ele. É esse o significado da antífona. Tá? E logo depois vem as preces. Tá? Para consagrar. Olha aí na página, aí depois, aí, bom, depende aí, mas dos leigos, está na 741. Tá? E no seminarista na 598. Preces para, olha o título que a igreja põe, para consagrar o dia e o trabalho a Deus. Chega lá no final, tem um expresso, um trecho, preces espontâneas. Entrega ali o teu trabalho para Deus. Entrega ali o teu serviço, entrega ali tua pastoral, entrega ali tua família, e depois termina com o Pai Nosso. Os vários convites do Pai Nosso estão aí, no caso do seminarista lá no final, tá? Virando a página aí tem o Pai Nosso, tá? Que tanto laudes como véspera tem o Pai Nosso. Vamos lá na hora média. A hora média tem o hino. Vocês podem perguntar, como que a gente escolhe esse hino? Não é obrigação e não está dito aqui. Sugestão. Quando tem 2 aqui, pega na semana ímpar os números ímpares. Na semana par, o primeiro hino. Na semana par, o segundo hino. Qual é o domingo que hoje nós estamos? Oi? Qual é o número do domingo? Do tempo comum? Sexto.
6 é par ou ímpar? Qual o hino que a gente escolhe? O segundo. Para que isso, gente? Para que a gente não fique rezando o tempo inteiro só um. Então aí a gente vai aprendendo. E aí, mas qual que foi o de ontem? Não precisa lembrar. Está na sexta semana. Essa semana inteira a gente reza o segundo. Chega nas vésperas do domingo que vem, a gente reza o primeiro. No domingo seguinte, quer dizer, quando é véspera. Então, sempre vamos fazendo dessa forma. Quando, obviamente, como na hora média. A véspera, por exemplo, só tem um. Mas aí no domingo que vem, é o 7º domingo do tempo comum, a gente escolhe o primeiro. E aí reza a 7ª semana, tudo com o primeiro hino. E assim vai a vida da gente. Deu para entender? Tá? Como estrutura a hora média? Salmodia, leitura breve, oração conclusiva e bendigamos ao Senhor. A véspera é a mesma estrutura das laudes. Aí, salmodia, leitura breve, leitura mais longa, resposta à palavra de Deus, Pai Nosso, oração conclusiva e por aí vai, tá? Por aí vai. Completas. Depois recomenda-se o exame de consciência da celebração comunitária. Pode ser inserido um ato penitencial a seguir. Mas, particularmente, você pode também rezar, não tem problema nenhum. O que a gente, uma coisa da nossa espiritualidade, chega lá no final do dia, antes de dormir, você vai rezar completo. Começa lá, vindo a Deus do meu auxílio, socorrendo sem demora, papapá. Perante Deus, não é só pensar nos pecados do dia. É oferecer para Deus também as alegrias que você teve naquele dia. É colocar tua vida perante Deus. Feito isso, peça perdão a Deus, que aí as orações estão aí, tá? No caso de vocês, está lá no final do breviário, né? O hino 751, fora do tempo pascal. Agora que o clarão da luz se apaga ao Cristo, a mesma coisa, gente. Qual que é o hino que vocês vão escolher se vocês forem rezar completas hoje? Qual que é o hino que vocês vão escolher? Ó Cristo, dia e esplendor. Quando é tempo de quaresma, aí a quaresma vai falar como a gente deve rezar. No tempo comum não fala, mas vamos aplicar isso aqui porque fica mais fácil, tá? Por exemplo, do tempo pascal é único. Aí tem a salmodia, leitura breve, responsório breve, tá? E as antífonas e por fim as antífonas de Nossa Senhora, tá? Pega aí no caso dos seminaristas do manual, tá na página 35. O 33 eu não vou explicar porque é canto, eu vou explicar em um outro momento. E vocês leigos, eu não acho que não fiz para todo mundo, eu não sabia que havia tanta gente assim. Ajuda-me isso a distribuir. Isso daqui é um resumo daquilo que eu falei, tá? Parece uma lista telefônica, mas uma tabela de código. Dá um para cada um. Ajuda ela a distribuir. Pega mais algum. Pode Isso. distribuir tudo? Pode. Isso. Para vocês não, vocês aí tem no manualzinho, tá? Então vê aí um para cada dois, mais ou menos, para dar para ler. Qualquer coisa a gente tira Mas mais acho que depois. dá um casal, né? Senão não vai dar pra Isso. todo mundo. Qualquer coisa eu tiro mais xerox depois. Tá. Nem lembro também quanto que eu fiz. Tá. Eu à tarde eu tiro mais xerox e dou para vocês. Usem agora só para acompanhar.
Então me tira lá no fundo, senão eles ficam sem lá. Gente, todo livro tem uma estrutura. Então você pega um livro de receita de bolo, vai dividir comida salgada, comida doce. Dentre os salgados, carne, massas, legumes, etc. Dentre os doces, bolos, tortas e papapá. Você vai fazer receita, eu acho que tem que ter isso na cabeça, né? E saber como se estrutura o livro de receita. Você comprou lá o livro da Dona Benta, você vai saber como estrutura isso aí. Olha essa tabelinha aí no começo. Essa tabelinha, gente, nada mais é do que o resumo do índice do livro. Então, por favor, no momento lá que não tem o que fazer na vida, pega o índice da liturgia das horas e veja como ele funciona, tá? No caso de vocês não têm ofício das leituras, mas enfim. Primeiro, o próprio do tempo. O que é o próprio do tempo? O próprio do tempo é, no caso de vocês leigos, está o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo pascal, tá? No caso do breviário de vocês é o tempo do Advento que está aí, e do Natal. O que é próprio daquele tempo litúrgico que você está vivendo? Deu para entender? Que tempo que nós estamos agora? Tempo comum. Então, no caso de vocês leigos, é ali as antífonas dos domingos que tem. Só isso. Certo? Então é o próprio daquele tempo. No centro do livro está o ordinário da liturgia das horas. Tem dúvida? É no ordinário que eu vou ver a ordem de como aquela hora se estrutura, tá? Número 3, saltério. Repara que o saltério está no meio. Por que o saltério está no meio? Porque ele é a estrutura, o centro da estrutura da liturgia das horas. Falar a verdade, o que eu mais rezo é nele. É no saltério. Dividido em 4 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. É sempre por número 4. Eu chego na quinta semana, para onde que eu vou? Eu volto na primeira. Eu estou na sexta semana. Qual que é a semana do saltério que eu pego? Segunda. A semana que vem é a 7ª. Terceira semana do saltério. Na 8ª semana é a 4ª. Então vamos lá. Uma semana aleatória. Eu estou na 15ª semana do tempo comum. Como que eu faço para raciocinar? Pega os múltiplos, lembra a tabuada número 4, né? 4, 8, 12, 6, lembra? Então, eu estou na 15ª. Qual que é o múltiplo de 4 mais perto depois? Qual é? Não, depois. Qual é? 16. 16 a 16ª é a 4ª semana. Eu estou na 15ª, é a terceira. 21ª, qual é? Qual é o múltiplo de 4 mais próximo? Eu estou na 21ª semana. Qual é o múltiplo de 4 depois dela? Oi? Não. Vocês estão ruins. 16, 20 e 24. Se eu estou na 24ª, é a 4ª. 23ª é a terceira. 22ª, 21ª, 21ª, primeira semana. Deu para entender?
Gente, é só administrar. Para ter isso na nossa cabeça. Isso precisa entrar na nossa cabeça. Então, por favor, tarefa para casa, decorem a tabuada do número 4. Tá bom? Porque é importante eu saber número. Tá? Logo depois do saltério, isso na nossa cabeça tem que estar na nossa cabeça. Vem as completas, a salmodia complementar, que é quando é preciso, o próprio do santo e o comum dos santos. Próprio do santo, vamos lá. Vamos pegar aqui qualquer santo só para vocês verem. Bom, nós estamos hoje 17, vamos pegar dia 22 de fevereiro. A Cátedra de São Pedro. (22 de fevereiro). Ah, mas vocês não têm aí nesse daí. Vamos pegar, não, o seminarista não tem. Vamos pegar um outro aqui que eles têm. Vamos pegar em dezembro. Vamos lá para dezembro. Vamos para dezembro. Vamos pegar dia 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio. Página 1144 no dos leigos. 7 de dezembro. Acharam? Então, esse é o próprio do santo. O que tem de próprio de Santo Ambrósio? O hino das laudes. Ele tem a oração dele. As outras coisas não tem. Deu para entender? Tá? Vamos pegar aí um outro santo aí. Vamos pegar dia 13 de dezembro, que é Santa Luzia. Santa Luzia é mártir. Tá? O que ela tem de próprio? Ela tem o cântico evangélico, a antífona, mas ela não tem o hino, ela não tem leitura breve. Aonde que eu vou pegar o hino para Santa Luzia? No comum dos santos. Deu para entender? Próprio do santo é isso aqui. Comum do santo, aquilo que vem depois aí, lá no final. Comum do mártir, comum, aí tem a lista toda. Comum de Nossa Senhora. Você pega o primeiro. Mas pega o primeiro. Nós, como salvistas, nós já padronizamos isso aqui no seminário. A gente pega só o primeiro. Quando é doutor, aí tem que pegar os dois, porque lá não tem O, tem E. Aí pega dos dois. Fora isso, é o primeiro. E isso eu deixo de conselho para vocês também. Tem ou mártir ou virgem. Pega sempre o primeiro, pega sempre a mártir. Assim evita problema na cabeça. Tá? Vamos voltar à nossa folhinha aí. Nas comemorações, se a própria do santo, sempre prevalece o próprio sobre o comum. Se há salmodia no próprio do santo, essa prevalece sobre o saltério. Quando não há próprio, pega-se do comum do santo. É aquilo que eu já expliquei, está escrito aqui. No caso de comemorações específicas, como o comum específicos, por exemplo, doutores da igreja, se complementará com o comum mais amplo, que é o comum dos pastores. Tem o comum dos santos do doutor da igreja, só que tem coisas que não tem. Aí você vai pegar dos pastores para complementar. Tá? Aí é mais complicado. Quando a gente olha essa tabelinha aqui, parece uma coisa difícil, mas não é. É assim que se estrutura. Comum, o dia comum, memória, é uma memória obrigatória, festa e solenidade. O hino, quando é comum, é o próprio do tempo mesmo. Quando eu vou fazer memória, ou festa ou solenidade, aí no ofício da leitura, mas no ofício vocês não rezam, né? Vamos pegar lá nas laudes, né? O hino, no dia comum, do próprio do tempo, ou
da salmodia. O salmo é o da salmodia, do saltério. A leitura breve, do próprio do tempo ou do saltério, depende aí o tempo. O cântico, do próprio do tempo do saltério. Prece, do próprio do tempo do saltério. E oração. Então, tempo comum. Tudo está no saltério. Quando eu vou no advento, então, aí está no próprio do tempo do advento. Tá? Repito, para os leigos que têm dificuldade, vai lá no meu blog, na Liturgia das Horas para Leigos, e é só imprimir, que lá está o número das páginas. Aí não tem essa dor de cabeça. Mas é bom ter consciência de como funciona. Tá? Quando você vai celebrar a memória, que nem no caso Santa Luzia, o hino dela, eu tenho o hino dela? Não. Então eu vou pegar do Comum dos Santos. O salmo, eu não vou pegar o salmo de Marte, eu vou pegar o salmo do tempo, porque é assim que celebra a memória. Leitura breve, próprio do Comum dos Santos, porque ela não tem. O cântico, tem lá de Santa Luzia? Tem. Então eu vou pegar do próprio dela. E as preces do Comum dos Santos. E aí vem a oração que tem dela. Então é do próprio do tempo. Festa e solenidade na Laudes é tudo do próprio do Comum dos Santos, inclusive o salmo. Essa é a diferença de memória para solenidade e festa. Solenidade e festa, o salmo é do próprio do santo, eu do Comum do Santo. A memória, o saltério, é do saltério. Tá? É complicado para quem pega a primeira vez, e os aspirantes podem testemunhar isso, não é? A gente sabe, é extremamente, parece que é algo absurdo, né? Mas uma coisa, quando eu fui entrar, que eu trabalhei em banco, que o começo também é terrível quando você vai aprender serviço. Eu tinha um tio que era aposentado do banco, ele falava, banco é arroz e feijão. Hoje é assim, depois você vai entrando no ritmo, você vai entender. A mesma coisa a liturgia. É complicado no começo, mas a prática vai te ensinando. Deu para entender? Tá? Agora vocês não, depois vocês vão pegar o breviário de vocês de hoje, mas vamos preparar a liturgia das horas hoje. Então, a salmodia, o hino. Então nós vamos rezar a hora média daqui a pouco. O hino está em que página? 743. 743. Então marquem aí. Fita, gente, foi feita para ser usada. Tá? Sempre deixem as fitas na sequência. Por quê? Amanhã você vai rezar o saltério. Não é outro salmo que vem de lá do céu. É na sequência. Não fica tirando fita, jogando fita para tudo quanto é lado. Deixa as fitas na sequência. Deu para entender? Então aqui no hino, outra coisa. São 4 fitas só que vocês têm. Pega santinho para pôr no meio. Se estiver precisando de santinho, a gente arruma. Coloca santinho no meio, gente. Só ajuda. Tá? Qual o hino que a gente vai pegar? Hoje é o 6º domingo. Qual é o hino? Nós vamos pegar o louvor de Deus cantemos. Para onde que a gente vai depois? A gente vai para o saltério. Nós vamos para 857. Só que aí é o comecinho, não precisa, então 858, onde que já começa a antífona. Tá? E aí vai. Tem a leitura breve e termina. A oração, vocês não vão fazer, porque no caso sou eu que vou fazer, mas a oração está na página 691 no caso de vocês. Pois é, isso aí, Padre. Se a gente não soubesse, atrapalha tudo, porque assim, diz aqui, o canto evangélico e o canto evangélico, a dícola e a oração, que fica mais no comum do tempo.
É. E aí, se a gente não souber, se atrapalha, porque tem toda a frequência. Então, mas por isso a gente tem que fazer assim. Que domingo que é hoje? É o sexto. Eu vou procurar no tempo comum qual é o domingo que eu estou. Hoje eu não tenho mais dúvida quanto a isso, né? Mas assim, O começo é duro. É duro mesmo. Sabe? É. Então, é por isso que é bom imprimir a folhinha, ficar com ela. não, mas o seu blog é muito importante. Eu não acho que Quem vai querer rezar hoje dos leigos? Quero agora ver. Vamos lá, quem não rezou ainda, nós temos já alguns que já começaram a rezar. Quem nunca rezou e quer rezar hoje? E eu vou estar lá aí junto. Estou esperando. Vamos lá. Mas dos que entraram hoje, é? Não, qualquer um. Para falar a verdade de hoje não, né, coitado, né? Estou começando hoje, nem dá. Inclusive eu já falei ontem na nossa reunião, a gente fazer assim. O senhor quer rezar? Então vamos lá. Mas agora, deixa para depois porque o almoço vai atrasar, viu, gente? Depois na hora que for rezar, a gente vai bater o sino, a gente vai voltar e o senhor reza conosco. Não vai atrasar? Já está pronto? Tá quase. Então, aqui não tem seminarista nenhum. Pede para, ou vocês batem o sino para mim, para a gente rezar a hora média então. Tá? 3 e 3, tá? Oi.